Tem coisa nesse mundo, meu povo, que nem bala de rifle, nem faca afiada, nem coragem de cangaceiro resolve. No sertão bruto dos anos 30, onde o cangaço reinava soberano e a lei tremia só de ouvir o nome de Virgulino Ferreira, o temido Lampião, corre um causo que faz o caboclo mais valente suar frio, olhar para os lados e segurar o terço com força. É uma história que o povo sussurra nas vendas, nas fogueiras, nas noites escuras, mas ninguém tem peito para escrever sem tremer a mão. Fala do rei do cangaço, enfrentando um inimigo que não sangra, não morre e não perdoa. Uma maldição do além, amarrada a um objeto que ele nunca devia ter tocado. Dizem que Lampião cruzou o sertão, enfrentando assombrações, volantes e os próprios demônios, até chegar em Juazeiro do Norte, onde só o Padim Cisso, o padre que era quase santo, podia dar um jeito. Mas o que ele encontrou lá... Bom, isso é coisa que até hoje faz o vento gemer e os cachorros uivarem sem motivo. Então puxe a cadeira, acenda a lamparina e prepare o coração, que esse causo é dos brabos. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí de qual canto do mundo você está assistindo essa história. Vamos mergulhar no sertão. Era meados de 1932 e o sol castigava o sertão pernambucano como se quisesse cozinhar a terra viva. Lampião, o capitão Virgulino Ferreira, estava no auge do seu reinado. Seu bando, com Maria Bonita sempre ao lado, cortava os caminhos da Caatinga como faca em couro cru, espalhando medo e respeito. Num fim de tarde, depois de um dia de poeira e calor que fazia o suor grudar na pele, eles invadiram uma fazenda no interior, dessas que os coronéis guardavam ouro, gado e segredos. A casa grande, com seus móveis caros, santos empoeirados e quadros tortos, foi revirada de cabo a rabo. Enquanto os cangaceiros juntavam o butim, Maria Bonita, com seu jeito esperto e olhos que não deixavam nada passar, achou num baú velho, escondido atrás de uma cômoda quebrada, um medalhão estranho. Era uma peça de bronze escurecido, com um crucifixo quebrado na frente, gravado com letras tortas que pareciam dançar sob a luz fraca. Ninguém no bando sabia ler aquelas palavras que pareciam mais um feitiço que uma inscrição. Coisa de rico, deve valer um par de contos de réis, disse Maria, com um sorriso malicioso, passando o objeto para o capitão. Lampião, que gostava de ostentar e mostrar quem mandava, pendurou o treco no pescoço, rindo. Se não é ouro, é troféu, falou, sem dar ideia do peso que aquele objeto carregava. Mas, meu amigo, a partir daquela noite, o couro comeu de verdade. Lampião começou a ter uns sonhos que não eram de homem comum. Ele via um fogo danado lambendo o céu, com labaredas que pareciam rir e formar rostos que ele conhecia, mas não lembrava de onde. Vultos escuros, sem rosto, rondavam ele na escuridão, cochichando com vozes que cortavam como faca. Virgulino, o pecado cobra. Acordava suado com o coração batendo na goela, como se tivesse corrido léguas fugindo do capeta. Para piorar, uma ferida antiga, de um tiro de raspão no braço, parou de cicatrizar. Coçava, ardia, sangrava sem motivo, e nem os ungüentos de Maria Bonita, feitos com ervas do sertão, davam jeito. A coisa ficou tão feia que o ferimento parecia pulsar, como se tivesse vida própria, e às vezes Lampião jurava ouvir um sussurro vindo dele, baixo, como uma reza ao contrário. Os cavalos do bando, que aguentavam dias sem água, começaram a ficar ariscos, relinchando de noite como se vissem o que os homens não viam. Alguns caíam mortos, com os olhos arregalados e espuma na boca, sem ninguém entender porquê. Até as cabras, que seguiam o bando para comer o que sobrasse, começaram a fugir para o mato, berrando como se sentissem um cheiro ruim no ar. Os cangaceiros, homens duros acostumados a enfrentar volantes e jagunços, começaram a murmurar entre si, com medo nos olhos. Um deles, chamado Zé Facão, jurou que viu o medalhão brilhar sozinho no escuro, como se tivesse olhos que piscavam.
Outro, o menino novo do bando chamado Joãozinho, disse que ouviu vozes chorando no vento, chamando o nome de Lampião. Virgulino, tu paga. Até Maria Bonita, que dormia com um punhal debaixo do travesseiro e não temia homem nenhum, acordava gritando, sonhando com uma mulher de véu preto que apontava para ela e ria com uma boca cheia de terra. Numa noite, enquanto o bando descansava numa tapera abandonada, com o vento assobiando nas telhas quebradas, apareceu um beato chamado Zé Caboclo. Era um homem magro, de pele queimada e olhos tão fundos que pareciam buracos. Ele sentou perto da fogueira, sem ser convidado, e fitou o medalhão no peito de Lampião. Isso é maldição do invisível capitão, disse com voz rouca, como se falasse com um defunto. Esse treco tá amarrado a uma alma ruim e ela quer tua alma junto, coisa que nem faca nem reza de esquina resolve. Lampião riu, com aquele riso de quem não quer mostrar medo, mas o som saiu forçado e os cangaceiros ao redor ficaram quietos, olhando para o chão. Maria Bonita, que não era de temer nada, segurou a mão do capitão e cochichou. Tô com um frio no bucho, Virgulino. Esse medalhão não é coisa boa, joga fora. Mas Lampião, teimoso como mula, guardou o objeto no bolso do Borná. Eu não largo o troféu para trás, respondeu com o orgulho falando mais alto que o juízo. Só que no fundo, ele sabia que algo estava errado. O medalhão parecia pesado demais para ser só metal, como se carregasse um pedaço do inferno. As noites seguintes foram um tormento. O bando mal dormia, com os homens se revezando na vigia, não só por causa dos volantes, mas pelo medo do que rondava no escuro. Uma vez, enquanto atravessavam um riacho seco, o cavalo de Lampião empacou, relinchando e se recusando a seguir. Quando olharam para trás, viram pegadas frescas na areia, mas não tinha ninguém por perto. Outra noite, um cangaceiro chamado Antônio Moreno acordou gritando, dizendo que viu uma sombra com chifres parado na entrada do acampamento. Era ele, capitão, o cão em pessoa, jurou com os olhos cheios de pavor. Até o cheiro do acampamento mudou, como se o ar tivesse ficado azedo, misturado com enxofre. Lampião, que nunca admitia fraqueza, começou a ficar com olheiras fundas, o rosto marcado pelo cansaço. Isso é coisa da cabeça, Maria, dizia, tentando se convencer. Mas o tremor na voz entregava o medo que ele tentava esconder. Maria Bonita, que conhecia o coração do capitão melhor que ele mesmo, não deixou a coisa passar. Numa manhã, enquanto o sol nascia vermelho como sangue, ela puxou o Lampião para o canto. Tu já enfrentou volante, jagunço e até traição, Virgulino. Mas isso é diferente. Isso é coisa do além, e a gente não brinca com o que não vê. Vamos para Juazeiro procurar o Padinciço. Se tem alguém que entende de alma e maldição, é ele. Lampião, que tinha um respeito danado pelo padre, mais que por qualquer coronel ou político, pensou por um tempo, olhando o horizonte seco onde a caatinga parecia um mar de espinhos. Tá bem, mulher, mas se for lorota, esse beato vai se ver comigo, disse com o orgulho ferido, mas sabendo que não tinha escolha. E assim, o bando pegou a estrada, rumo a Juazeiro do Norte, no Ceará, onde o padre Cícero Romão era quase um santo vivo para os caboclos do sertão. A viagem foi um martírio. O sertão estava seco como osso, com o sol queimando a pele e a poeira grudando nos olhos. O bando cruzava vilas abandonadas, onde as casas pareciam vigiar eles com janelas escuras como olhos de defunto. Os volantes, a polícia dos coronéis, estavam no encalço, mas até eles pareciam hesitar em se aproximar demais, como se sentissem que algo pior rondava o bando de Lampião. Noite após noite, as assombrações pioravam. Um cangaceiro chamado Antônio Moreno jurou ter visto um vulto de mulher chorando, com o rosto coberto de sangue, parada no meio do caminho. Quando ele se aproximou, ela sumiu,
deixando só um cheiro de enxofre no ar. Outro, o velho gavião, disse que ouviu risadas de criança no meio do mato, onde não tinha viva alma. Era como se o vento risse, capitão, contou com a voz tremendo. Os cachorros do bando uivavam sem parar, e muitos fugiram, sumindo na escuridão da caatinga, como se soubessem que ficar era pior. Numa dessas noites, acampados perto de um riacho seco, Lampião sonhou com Padre Cícero. O velho estava de batina, parado numa igreja que ardia em chamas, com o rosto sério como nunca. Ele apontou para o medalhão e disse: "Isso não é teu, Virgulino. Devolve ou paga o preço." Quando Lampião acordou, o medalhão estava quente, como se tivesse sido tirado de uma fornalha. Ele tentou jogar o treco fora, mas algo o segurou, como se o objeto tivesse vontade própria, como se dedos invisíveis o puxassem de volta. No dia seguinte, o bando topou com uma figura estranha, um velho cangaceiro chamado Corisco, que Lampião havia traído anos antes, deixando ele para morrer numa emboscada. Corisco estava vivo, mas desfigurado, com cicatrizes que pareciam feitas por garras e um olho leitoso que brilhava na luz da fogueira. Ele riu com uma voz que parecia vir do fundo de um poço. "O que te pega não é homem, capitão. É alma ruim que te conhece de outras vidas." Antes que Lampião puxasse a peixeira, Corisco sumiu na escuridão, como se o vento tivesse levado ele, deixando só o eco do riso. A cada parada, as visões ficavam mais fortes. Numa noite, enquanto atravessavam uma serra, o bando ouviu um canto baixo, como uma ladainha, vindo de lugar nenhum. As palavras eram estranhas, em línguas que ninguém conhecia, e o som parecia entrar nos ossos. Os cangaceiros, que não temiam bala, começaram a rezar baixo, segurando os terços com força. Até Maria Bonita, que era braba como o próprio Lampião, confessou que sentia um peso nos ombros, como se alguém a seguisse. "É esse medalhão, Virgulino. Ele tá puxando a gente pro inferno", disse ela, com os olhos cheios de medo. Lampião, que nunca gostou de mostrar fraqueza, segurou a mão dela e disse: "Se for pro inferno, Maria, eu levo o capeta no couro." Mas até ele sabia que aquilo não era briga de homem contra homem. Numa dessas paradas, o bando encontrou uma velha benzedeira que vivia sozinha numa casa de taipa. Ela olhou para o medalhão e fez o sinal da cruz 3 vezes. "Isso é coisa de defunto que não descansou, capitão. Ele tá preso a esse treco e não vai sossegar enquanto não te levar junto." Lampião, com a paciência no fim, puxou o revólver e gritou: "Fala direito, velha, ou te mando pro inferno agora." Mas a mulher só riu, com uma risada que parecia vir de outro mundo. "O inferno já tá aqui, Virgulino, e ele tá no teu bolso." Naquela noite, o medalhão ficou tão quente que queimou a mão de Lampião quando ele tentou tocá-lo. Ele jogou o objeto no chão, mas no dia seguinte, lá estava ele, de volta no Borná, como se nunca tivesse saído. Depois de semanas de poeira, medo e noites sem dormir, o bando chegou a Juazeiro, escondidos como sombras entre os romeiros. A cidade era um formigueiro de gente, velas acesas, terços nas mãos, mulheres chorando de joelhos pedindo milagres. A igrejinha do horto cheirava a cera derretida, ervas queimadas e esperança, e o povo falava do Padim Cisso como se ele fosse um anjo mandado por Deus. Lampião, com o chapéu na mão e o borná escondido para não chamar atenção, entrou na casa do padre, acompanhado só de Maria Bonita e do fiel Zé Facão. O velho já os esperava, sentado numa cadeira simples com um rosário na mão e um olhar que parecia enxergar além da carne, como se visse o próprio coração de Lampião. Padre Cícero era pequeno, com a pele marcada pelo sol e olhos que pareciam ler a alma. Ele fitou o medalhão que Lampião tirou do bolso com cuidado, como se segurasse uma cobra, e disse com voz mansa: "Tu trouxe uma sombra contigo, Virgulino. Essa cruz quebrada não é só metal. É um laço com o passado, um fio que amarra tua alma a um pecado antigo."
Ele mandou o Lampião sentar, acendeu uma vela grossa, que tremia mesmo sem vento, e começou um ritual. Misturou ervas num chá que cheirava a mato seco, fez Lampião beber e rezou em latim, com uma voz que ecoava na sala como se viesse de outro mundo. Pôs as mãos sobre a cabeça do cangaceiro, invocando santos e mártires, enquanto Maria Bonita segurava o terço, rezando baixo, com lágrimas nos olhos. A ferida no braço de Lampião parou de sangrar, e pela primeira vez em semanas ele sentiu um alívio no peito, como se o ar tivesse ficado mais leve. Mas o medalhão sobre a mesa parecia pulsar, como se tivesse vida própria, e a chama da vela dançava, formando sombras que pareciam se mexer sozinhas. O padre olhou nos olhos de Lampião e disse: maldição só se quebra se o coração mudar, Virgulino, ou se o preço for pago. Tu escolhe. Lampião, que não era de abaixar a cabeça, sentiu um frio que não vinha do vento. Que preço, Padim? Perguntou com a voz rouca, como se as palavras doessem para sair. O velho sorriu, triste, e respondeu: isso só tu vais saber quando chegar a hora. Mas te aviso, o que tá te caçando não é de carne, é de alma, e alma não esquece. Ele entregou um saquinho de ervas a Lampião, com instruções para queimar numa fogueira na hora do ritual final, e disse: vai pro túmulo do dono disso, fala com ele, mas cuidado, Virgulino, o que tá morto nem sempre tá quieto. Naquela noite, Padre Cícero revelou a verdade, com a voz pesada como pedra. O medalhão pertencia a um homem chamado João de Almeida, um fazendeiro que Lampião matou anos antes, numa emboscada que saiu errada. João era inocente, morto por engano, confundido com um inimigo dos cangaceiros. Sua alma, cheia de ódio, amarrou a maldição ao objeto e agora cobrava justiça. Para quebrar o feitiço, disse o padre, tu precisa devolver o medalhão ao túmulo de João, pedir perdão à alma dele ou passar a maldição para outro. Mas cuidado, Virgulino. O que tu joga para o outro volta para ti em dobro. Lampião, que nunca pediu perdão na vida, riu com desdém. Eu sou o rei do cangaço, Padim. Não me curvo para defunto. Mas as visões pioraram. Ele via João de Almeida em cada sombra, com olhos vazios e um riso que gelava o sangue. Nos sonhos, o fazendeiro aparecia coberto de terra, apontando para o medalhão e dizendo: tu me roubou a vida, Virgulino. Agora eu levo a tua. Maria Bonita, que via o capitão se consumindo, implorou: faz o que o padre disse, ou isso vai te engolir. Não é só tu, é o bando todo que está sofrendo. Até Zé Facão, que era duro como ferro, confessou que não dormia direito, com medo do que rondava o acampamento. Eu vi ele, capitão, o homem do medalhão. Ele estava me olhando e não tinha rosto, disse com a voz tremendo. Na madrugada, num cemitério velho perto de Juazeiro, Lampião resolveu enfrentar o destino. Sob a luz da lua murcha, ele e Maria Bonita cavaram a terra do túmulo de João de Almeida, guiados por uma cruz tosca de madeira, quase apagada pelo tempo. Lampião queimou as ervas do padre numa fogueira pequena, e o cheiro forte subiu, misturando-se com o ar frio da noite. Ele colocou o medalhão no chão, tentando dizer as palavras de perdão. Mas as palavras travavam na garganta, como se algo o enforcasse. De repente, o vento parou e o ar ficou pesado, como se o mundo prendesse a respiração. Um vulto surgiu na frente de Lampião. Era ele mesmo, Virgulino, mas com olhos mortos, a pele cinzenta, como um espelho do que ele poderia virar. O vulto riu, com uma voz que parecia ecoar dentro do peito. Tu não engana o pecado, Virgulino. O preço é tua alma. Lampião puxou o revólver, atirou, mas o vulto sumiu, e o medalhão brilhou uma última vez, antes de virar pó na terra, como se tivesse sido engolido pelo chão. Dias depois, Lampião e o bando voltaram para os caminhos do sertão. A ferida no braço parecia curada, os pesadelos pararam e os cavalos não relinchavam mais à toa.
O bando respirou aliviado e até Maria Bonita sorriu, achando que o pior tinha passado. Mas algo ficou. Às vezes, no silêncio da noite, Lampião sentia um pulsar no braço, como se a maldição ainda cochichasse no sangue. O medalhão nunca foi encontrado e os caboclos juravam que ele sumiu sozinho, levado pelo vento ou por mãos invisíveis. Nos caminhos do sertão, as histórias começaram a correr. Diziam que um vulto novo rondava as estradas, com olhos de fogo e um riso que parecia o de Lampião. Alguns romeiros, voltando de Juazeiro, contavam que viam um homem de chapéu de couro parado nas encruzilhadas, olhando para o nada, com um crucifixo quebrado na mão. Outros diziam que nas noites sem lua ouviam passos pesados na caatinga, acompanhados de um choro baixo, como se uma alma ainda procurasse descanso. E até hoje, quando a lua murcha no céu e os cachorros uivam sem motivo, tem quem jure ouvir uma voz no vento dizendo: o pecado ainda cobra. Será que Lampião escapou da maldição ou só adiou o preço? Será que a alma de João de Almeida encontrou paz ou ainda ronda o sertão esperando a hora de cobrar? No sertão, meu amigo, o que é do além não explica, só assombra. E as estradas, essas nunca mentem. E aí, cabra da peste, você acredita que maldição pega mesmo em gente braba? Será que Lampião deu um jeito na alma ruim? Ou ela ainda tá por aí, esperando ele na curva do caminho? Comenta aí embaixo o que você faria no lugar do capitão. Será que devolvia o medalhão, pedia perdão ou passava a maldição para outro? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo Causo do Sertão, que já tá chegando com mais mistério.